conjunto de 60. Ordenei-os como quis e mostrei-os que quis. Ok, a porta vai abrir. Merda. Eram uma vez uns 40 poemas para crianças, para adultos, que eu escolhi de um conjunto de 60. Ordenei-os como quis, ilustrei os que quis, e o Paul Hardman desenhou o livro. Um livro pequenino. Os poemas tinham sido escritos pelo João Pedro Messeder. Como eram minúsculos, quase como haikus japoneses, demos-lhes o título de Poemas do Conta-Gotas. Quem os imprimiu foi o Rui Damasceno. Ouçam então o Conta-Gotas da poesia a gotejar. Em pequeno,
o poeta, que ainda não sabia o que era um poema, costumava brincar com outros meninos numa rua larga e calma, sem sair. Às vezes desaparecia e todos pensavam que se tinha cansado de jogar a bola ou de correr. Mas não. Apenas se afastara para trepar a um alto muro, ao fundo da rua, e ver o que havia do outro lado. Como nesse outro lado existisse um grande castanheiro, cujos ramos chegavam ao rumo, o menino apanhava alguns ouriços meio abertos e punha-se a ralhar as castanhas, ainda verdes, enquanto contemplava os campos em frente e imaginava. O quê? Só ele poderia dizer. Era uma vez um pintor que olhava muito as paisagens, mas só o viam pintar as paisagens que ele próprio gostava de imaginar. Antes de nos deitarmos, a noite quase nunca se esquece de dar corda ao relógio do silêncio. Para que nós possamos dormir, mantém-se a noite acordada e em silêncio. Noite de temporal. A casa abana, mas resiste. Como é bom poder contar com alguém que nunca desiste. Na rua, a chuva. No quarto, o frio. Na cama, o corpo, já sem arrepios. Foi-se. Foi-se ceifar estrelas. Quarto minguante. À noite, o rio brilha. Luzes brancas no vestido que o céu lhe ofereceu. São entalhos de mágoa na madeira do rosto, as rugas. Oh, como gostam os cães de passear na rua os donos quando estes envelhecem. Oh, como gostam os cães de passear na rua
Só este caderno e este lápis me aquecem. Despidos de folhas, vestidos de frio, os pátios. A chuva desaba sobre a cidade, uma imensa catarata. Quem teto não tem a esta hora, onde está? Alguém dele trata. Nem um palácio de sol, nem um teto de folhas novas. Hoje os pardais ainda são uns sem-abrigo, e o cruel fevereiro que dura, um inimigo. Chuva e névoa, névoa e chuva. Choram os pássaros e as borboletas, mas as flores, essas, sorriem, apenas molhadas e quietas. Um menino corre no inverno, corre sem frio no parque, um menino, como se fosse primavera. Correm, saltam, caem, gritam, jogam a bola no descampado. E não há fome nem frio que façam aqueles meninos olhar um minuto para o lado. A boneca da menina também gosta do jardim. Não sente frio a menina, mas a boneca é essa sim. Manhã de folhas molhadas. Na escola, o menino cabeceia. A conversa congelou. Telemóvel perdido na neve.
linho, e de vela de moinho. Algo há numa camélia. Algo há numa camélia. algo há numa camélia. Nos primeiros botões de rosa de fevereiro, espreitam já os olhos, ainda pequenos, da primavera. Frutos da árvore são-no também os pardais na primavera. Pela janela, o sol espreita, o menino a dormitar sobre o seu livro de estudo. Pobre menino cansado, pobre sol desperdiçado, pobre livro mudo. Só aqui e agora, a liberdade é coisa certa. Gaiola vazia, porta aberta. Elogiam-lhe tudo, cor e forma, o longo, fino pé e a cereja cora, cora.
já corre para o mar, para trás, a mãe montanha. Se eu fosse vento, Se eu fosse vento, galopava ao teu lado, ginete. Se eu fosse nuvem, se eu fosse nuvem, viajava ao teu lado, nuvem. Se eu fosse nuvem, viajava ao teu lado, nuvem. Lentos, lentos, os dias do verão, que passa veloz como o vento. no verão, antes de escurecer, os pássaros chilreiam sem parar, como se eles os quisessem prender antes de a noite a tragar. Durante a cesta dos anjos, é às garças e às cegonhas que cabe velar pelas crianças. Para vigiar rios e lagos, certos anjos de cisnes se disfarçam. No chão da mata, fervilha um carreiro de notas musicais. Será onde o concerto? Para que se saiba, aqui o revelo. Os agentes secretos do sol na terra são os gatos de pelo amarelo. A noite pousou lá fora, já se me fecham os olhos, mas do lado de dentro das pálpebras Nasce o sol de um sonho novo. A poesia é uma seca. Isto quer dizer que alguma coisa rara de palavras se apanha no ar, ou dentro da cabeça, sabe-se lá onde. Depois, enxuga-se para limpar adjetivos, palavras gastas, pontos de exclamação, vírgulas a mais e outras umidades. Às vezes, enxugam-se também as rimas. A seguir, salga-se ou fuma-se e lá fica em repouso, na seca da poesia, o que sobrou. Algo mais de belas palavras ou música, certamente. Se em vez de entrar em decomposição, se transformar pela mão de quem acolheu,
numa espécie de grãos de pólvora, serve-se, ao fim de algum tempo, sobre uma folha de papel, com muito espaço em branco à volta. É nesse preciso momento que uma combustão pode acontecer. Não se sabe bem onde, nem mesmo como começa. Mas o papel não chega a incendiar-se. Há quem goste de a servir usando a voz em vez do papel, com muito silêncio à volta. Há também quem não goste, e mesmo quem deteste. Muito bem, e agora, se alguém quiser colocar alguma pergunta, conversar um bocadinho connosco, pois tenham à vontade. Enquanto aqui estamos, enquanto não nos sentamos um bocadinho para autografar alguns livros de pessoas que o têm. Ninguém quer falar, ninguém quer.
Queres perguntar? Pergunta? É como eu cheguei agora, só. Será que eu aqui tudo outra vez? Acho que está aqui um momentozinho de impasse, se calhar era a minha proposta. Antes que tal aconteça, será que outra pergunta surge? Olha, eram muitos os poemas, não é? Sim. Como é que conseguiste escolher esses poucos? Fazendo uma seleção daqueles que gostavam mais, não. E depois também a ordenação deles teve a ver com o trabalho de design, quanto é que cabiam na folha e quais é que levavam a ilustração e quais é que não levavam. Portanto, foram reorganizados também pelo designer. E o autor não tinha assim umas preferências? Tinha. Acontece que as minhas preferências foram todas escolhidas pela Ana, não é? Portanto, eu fiquei assim mais descansado que ela escolheu-as todas. E eles eram para aí 70, não é? Aqui publicam-se 40 e desses 40 nós fizemos aqui uma seleção, não lemos todos, não é? Não. Não sei quantos. Temos 35, ficaram assim de fora. Ficaram sempre fora. Bem, eles são tão breves, não é? Que também se leem depressa, mas são intencionalmente breves, não é? São para ser poemas de 2 versos, 3 versos, 4, 5. O maior deve ter 6 versos, não é? E, portanto, não houve. Eu quis fazer esta experiência de ter uma leitora que, daquela massa que eu tinha, fizesse uma seleção. É uma experiência interessante. Ser lido pelo outro e ver o que é que o outro escolhe. E acho que ela escolheu muito bem. E ganharam outro significado? Os desenhos? Ganharam, isso acho que sim. Isso acho que... Quantos desenhos é que são, Ana? São 16. São 16, não é? Para 40 poemas. Portanto, há páginas em que aparecem 4 poemas. Esses 4 poemas não estão ilustrados. E sem dúvida que ganharam outra dimensão, outro significado, outra respiração, às vezes outra projeção, não é? E apareceram coisas suspeitas, não é? Nós já fizemos algumas apresentações destes poemas em vários sítios e, portanto, eu sou sempre obrigado a pensar sobre aquilo que a Ana desenhou e tenho dito muitas coisas sobre aquilo que ela desenhou, não é? Uma das primeiras coisas que lhe disse, por exemplo, é que ela era uma ilustradora, uma artista muito romântica, não é? Romântica no sentido estético do termo, ou seja, que havia, do meu ponto de vista, no desenho dela, não é? Qualquer coisa que me trazia à lembrança o desenho, a pintura, a ilustração romântica. Não sei muito bem porque disse isso, ou melhor, algumas coisas sei, algumas coisas não consigo deixar de associar à literatura. Por exemplo, há aqui algumas ilustrações, uma ou duas, sobre poemas do inverno, sobretudo essas, que me trazem à memória o Charles Dickens, não é? O Oliver Twist, aquela infância mártir do século XIX, que era aqueles órfãos, tipo Oliver Twist, que eram explorados, não é? Na Londres da Revolução Industrial, não é? E, portanto, há assim umas imagens que me fazem lembrar isso. Depois há desenhos da Ana que são muito, muito viscerais, não é? Quer dizer, muito cheios de vento, não é? Cheios de vento, cheios de qualquer coisa que faz lembrar um monte dos vendavais, sei lá, há ali. E depois eu acho que ela, aliás, perceberam bem isso enquanto ela desenhava agora. Portanto,
A Ana tem esta, do meu ponto de vista, entre muitas outras, esta grande qualidade enquanto artista, que é uma desenhadora, uma pessoa que desenha. Nem todos os ilustradores de livros desenham ou são bons desenhadores. E alguns até são bons ilustradores sem serem bons desenhadores, não é? São bons ilustradores que utilizam técnicas e utilizam formas de expressão que não têm propriamente, ou que não têm diretamente a ver com o desenho. Isso não acontece no trabalho da Ana, portanto há muito de artesanal, de humano, não é? De manual, não é? Daquilo que ela cria. Ora, ser capaz, como ela, não é? Viram aqui, por exemplo, muito rapidamente, não é? Exprimir um sentimento de ternura, exprimir um rosto que sonha, de alguém que sonha, por exemplo. Eu acho que isso é muito bonito nos desenhos dela e muito criativo. E é por essas razões todas, enfim, que eu acho que existe este certo romantismo, não é? na ilustração não. Claro que aqui o design também pegou nestas ilustrações e depois fez outra coisa delas. Este livro tem a particularidade de ter sido... Eu selecionei as ilustrações, fiz as ilustrações, elas são todas feitas a grafite, os desenhos originais são a preto e branco, e depois houve um trabalho fundamental do Paul Hardman, que fez o design do livro, e depois há todo o trabalho de impressão e opções gráficas para dentro, para o miolo, e opções gráficas para a capa e o tipo de papel que foi escolhido, o facto da capa ser toda em tipografia, ser toda impressa em tipos móveis, mas isso o Paul teve de facto um papel fundamental. Ele está aqui sentado à nossa frente. Não vou traduzir. A questão era outra. Essa provocação que, num primeiro momento, os poemas fizeram à artista plástica, e, portanto, provocaram os desenhos, não é? Depois, de algum modo, suscitam um segundo momento, depois de haver os desenhos para aqueles poemas, que provoquem qualquer vontade de reescrever um texto ou de lhe dar uma outra forma, para além desse sentido que se descobre, não é? Uma outra interpretação, mas a própria escrita é provocada de algum modo por aqueles desenhos concretos. Sim, às vezes é. E neste caso eu acho que isso não aconteceu. Eu não me lembro... Melhor, lembro-me que durante o processo de um poema que estava escolhido, que tinha a ver com as cores e com a pintura, e que eu quis retirar, mas isso era por uma razão que não tinha que ver com as ilustrações, tinha que ver com eu achar que aquele poema era um bocadinho estúpido, aquilo que dizia era um bocadinho estúpido, portanto retirei. De resto, o que houve foi algumas opções de reordenação, mas não houve assim uma escrita, mas podia haver. Nós já fizemos coisas assim, como as que tu falas. Por exemplo, um livro que fizemos juntos, eu desenhei primeiro e o José António Gomes escreveu sobre os desenhos. E depois houve um desenho que eu fiz a propósito desse livro, que ele viu o desenho e escreveu um texto sobre esse desenho. Ou seja, foi ao contrário, mas aqui não, aqui o texto estava pronto e havia que ilustrá-lo. Não há o processo. Sim. Eu achei que podia agora pegar, por exemplo, nestes 17 desenhos e escrever alguma coisa para alguns deles. Isso acho que podia fazer. Ainda não fiz, não sei se alguma vez o farei, mas acho que podia fazer. Há aqui algumas ilustrações que são muito sugestivas, muito especiais, muito
suscetíveis de pôr alguém a criar, não é? Aliás, elas se forem até, algumas delas se forem isoladas, não é? Se os textos lhes forem retirados, elas ganham logo uma outra dimensão. Aqui chegaram a ser projetadas. Sim. E projetadas sem texto, não é? Depois no livro dialogam de uma forma diferente com... Alguma coisa, no entanto, ainda que eu já agora gostava de dizer. Alguns destes poemas são poemas à maneira do haiku ou haikai japonês, não é? Poemas de 3 versos, muito centrados na natureza, na passagem do tempo, nas estações do ano. O haiku clássico tem estas características legais. E o haiku tem uma certa dimensão gráfica e visual que lhe é dada não só enfim, pela própria escrita, pelos próprios caracteres, não é? da língua japonesa, não é? Aliás, lindíssimos, mas também pelo facto de muitos autores japoneses de haiku serem eles próprios desenhadores, não é? E iluminadores, digamos assim, da página onde o haiku é caligrafado, não é? Caligrafado. E, portanto, isto para dizer o quê? Que nessa arte existe muito de artesanal, não é? Existe muito de artesanal, existe muito de diálogo entre o texto ou a palavra e a imagem. E o facto disso também existir no nosso livro é uma coisa que me agrada, não é? Que me agrada. Não quer dizer que todos os poemas sejam haiku, nem todos são. Aliás, nem sei se algum será, não é? Andando a sonhar, escrever verdadeiramente um haiku, não é? À japonesa, não é? Mas pronto, enfim, os poetas ocidentais fazem tentativas, escrevem. Enfim, o haiku ocidental já não é o haiku japonês, não é? Mas, portanto, essa relação próxima entre o texto e a imagem, essa iluminação mútua, esse caráter artesanal, manual, é uma coisa que me agrada. E que tem, portanto, essa ligação à arte japonesa e à escrita japonesa. E o Rui, que fez a tipografia, não quer dizer nada. Foi um grande prazer. Não sei se eu posso dizer. Foi um enorme prazer. E a outra ainda está tão mal no braço. Não mais fotografia nem que eu quisesse. Não, está muito bem, parece. E está muito bem acabado. Quando olhamos para o haiku, traduz-nos uma cena, um cenário, uma paisagem, um sentimento, muitos sentimentos, e acho que ela foi perfeita nas ilustrações, porque nós ficamos a ver essa paisagem. Conseguimos imaginar uma paisagem. Acho que traduz perfeitamente o estilo do haiku. Mas quem provoca isso é o poeta. Exatamente, mas que concebeu em sintonia. Sim. Bom? Ninguém falou da música. Obrigada. Esta envolvência, sem música, não estava para nada. Os desenhos da... Mas quer dizer,
Só assim uma nota final, não é? Eu acho que a poesia e a imagem reclamam a música muitas vezes, não é? E a música, em geral, não reclama nada, não é? Que é uma arte singular, enfim, elas são todas, não é? Mas a música é uma arte, enfim, que nós nem sabemos se é uma linguagem. Eu penso que a ilustração é uma linguagem, a palavra, a poesia é uma linguagem, não é? A música não sei se é uma linguagem. É outra coisa. De qualquer maneira, a mim pessoalmente deu-me imenso prazer estar aqui a ler ou ouvir aquilo que eu escrevi, não é? E a ouvir esta música em fundo, não é? Este rio de sons. E eu acho que esta é uma forma interessante, é uma forma possível, não é? De apresentar também a poesia, não é? Como diz aquele texto final, que o Rui leu tão bem, sobre a poesia ser uma seca, não é? Há quem não goste nada, não é? De ouvir poesia, há quem não goste nada de ler poesia em voz alta, há quem ache que a poesia contemporânea é para ser lida silenciosamente, não é? Mas há uma poesia enfim, que talvez reclame uma leitura oral. Eu acho que esta é suscetível de ser lida oralmente e por isso a lemos aqui. E como estes poemas, não é, têm um público dual, isto é, eles foram escritos, como diz Ana no princípio, para crianças, foram escritos para adultos, enfim, foram escritos para ambos. Eu acho que uma maneira boa, justamente, de apresentar a poesia às crianças é desta forma, não é? É desta maneira. E é unindo estas linguagens, não é? Portanto, também foi um bocadinho aquilo que tentámos fazer aqui. E, pois, é pena que não estejam mais meninos, mas também não era muito esperável que estivessem nesta hora, não é? Mas pode ser que um dia haja a oportunidade de fazermos isto outra vez, em outro lugar, mais ou menos da mesma maneira, para um público infantil e juvenil, porque os poemas não são, penso eu, muito difíceis de entender. Portanto, obrigado também ao nosso amigo e espero por este livro. Parabéns para mim.